Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade do dia de hoje. Que tenhamos paciência e bom ânimo para enfrentar o momento que estamos vivendo com muita serenidade. Que consigamos nos conectar contigo para seguirmos em frente, sem reclamações, com boa vontade, para amparar aqueles que mais precisam de ajuda. Que assim seja. Aos irmãos que estão me ouvindo neste momento, gostaria de desejar a todos muita luz e muita paz. Estamos nos aproximando da Páscoa. Se, no entanto, alguém lhe perguntasse o que é a Páscoa, você saberia responder? Qual a relação com ovos, coelhos e chocolates? Tem-se notícias de que os israelitas, bem antes de Moisés, celebravam a Páscoa sempre na primeira lua cheia da primavera, quando ofereciam a Deus os primogênitos do seu rebanho. A palavra em hebraico, Pessá, significa a passagem, segundo uns, do sol pela constelação do Carneiro, ou da lua pelo seu ponto mais alto. Nas línguas saxônicas, o nome indica uma associação com o mês de abril, quando se comemorava a morte do inverno e a recuperação da vida, a chegada da primavera. O sentido de passagem é relacionado no livro bíblico Êxodo. Foi na época da Páscoa que se deu a libertação do povo hebreu, cerca de 15 séculos antes de Cristo. Depois de ter vivido cerca de 400 anos no Egito, duramente tratado pelos faraós, conseguiu o povo de Israel abandonar para sempre a terra da escravidão. Naquela noite, os hebreus se serviram da carne assada de um carneiro, pães ázimos, isto é, sem sal e sem fermento, e alfaces amargas. Em memória daquela noite, todo ano, pelo 14 de Nissan, o mês de abril, os chefes de família celebravam a Páscoa, comemorando agora a libertação do cativeiro egípcio. Os evangelhos nos dão notícia da última ceia de Jesus com os apóstolos, justamente na época da Páscoa. Para os cristãos, a data deve lembrar a ressurreição do Cristo. Após a sua morte na cruz, ele se mostra vivo para os apóstolos, discípulos e amigos. Em corpo espiritual, ele penetra em recintos fechados, aparece, desaparece, fala em tom breve. Seus discípulos sentem que ele já não é um homem. No entanto, o amigo que retorna para orientar e esclarecer. Jesus voltou indicando que a morte não existe, provando todas as suas palavras, dando testemunho da imortalidade. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, afirmava que se o Cristo não ressuscitara, vã seria a nossa fé. O costume de oferecer ovos como presente nessa época remonta aos antigos egípcios. Entre nós, o costume foi trazido por missionários que visitaram a China. Só que antigamente eram ovos mesmo, de prata ou de galinha, coloridos e enfeitados, que depois foram transformados em ovos de chocolate. Para alguns historiadores, o coelho, por ser o animal que mais se reproduz, traduz antigos ritos de fertilidade. Assim, a Páscoa para o cristão deve trazer à memória o ensino vivo da imortalidade, atestado pelo próprio Cristo. Recordar Jesus, seus ditos, seus feitos, eis a verdadeira comemoração da Páscoa. É importante que nos libertemos de ritualismos, de cultos exteriores que nos retardam o progresso. Só então o reino de Deus fará morada em todos os corações, realizando-se a reforma íntima de todos os homens. A doutrina espírita não comemora a Páscoa. O Espiritismo respeita a Páscoa comemorada pelos judeus e cristãos e compartilha o valor do simbolismo representado, ainda que apresente outras interpretações. A liberdade conquistada pelo povo judeu ou a de qualquer outro povo do planeta merece ser lembrada, merece ser celebrada.
Os 10 mandamentos, o auge da missão de Moisés, é um código de todos os tempos, de todos os países, e tem por isso mesmo o caráter divino. A ressurreição do Cristo representa a vitória sobre a morte do corpo físico e anuncia, sem sombra de dúvidas, a imortalidade e a sobrevivência do espírito em uma outra dimensão da vida. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo da vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser do além-túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Nós, espíritas, procuramos comemorar a Páscoa todos os dias da nossa existência, a se traduzir no esforço perene de vivenciar a mensagem de Jesus, estando cientes de que, um dia, poderemos também testemunhar essa certeza do inesquecível apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, quando dizia: fui crucificado junto com o Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é o Cristo quem vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Caros irmãos, a comemoração da Páscoa já era tradição quando Jesus era um menino. Portanto, a Páscoa já era uma data comemorativa e comercial antes da morte do Cristo. Dessa forma, a Páscoa não surgiu para comemorar o seu fulgurante retorno do mundo dos mortos. Baseados em uma fé raciocinada, acreditamos que a espiritualidade superior, que rege os destinos da humanidade, se utilizou desta data para chamar a atenção do homem para a grande transformação que estava chegando e permitiu que desde aquela Páscoa o mundo registrasse os grandes fatos históricos, antes de Cristo e depois de Cristo. Foi para que ficasse gravada nos corações e mentes da humanidade a grande lição do Mestre Divino: o perdão das ofensas. Mestre sem precedente, Jesus ensinou, através do próprio exemplo, como o seu povo deveria comemorar a verdadeira Páscoa, numa alusão a todo o seu evangelho de amor e de justiça. Nascido judeu, Jesus viveu como judeu, falou aos judeus, foi morto pelos judeus, durante a maior festa judaica e de forma mais dolorosa possível, a crucificação. Fato que desnuda a justiça primitiva da época. E da mesma maneira, quando Jesus se transforma em ensinamento, aquele ato de covardia quanto ao apedrejamento de uma mulher em praça pública, Jesus secretamente denunciou a cada alma presente os seus graves débitos perante a lei divina, ficando desta forma eternizado como sendo o maior exemplo de modelo e guia para a humanidade. Através da mediunidade e benevolência de Chico Xavier e do Espírito Emmanuel, seu grande amigo e benfeitor, Chico nos revela que Jesus Cristo é a nossa Páscoa, pois nos ensina que Jesus não morreu para nos salvar, mas sim que Jesus viveu para nos mostrar o caminho da salvação. E segundo as palavras de Emmanuel, salvação é reparação, é restauração, refazimento e regularização de débitos. Desta forma, a Páscoa na visão espírita é a grande e última lição de Jesus encarnado no plano físico, como a vitória da vida sobre a morte e na certeza da imortalidade da alma, da reencarnação como explicação para todas as dores e para a almejada felicidade humana.
Os 40 dias de jejum e preparação para a Páscoa são estendidos pelos espíritas a todos os dias da nossa vida. Após o encontro com o Cristo redivivo e que exige uma postura renovada, se jejuar é preciso, então que jejuemos não só de carne, que jejuemos da drogadição e dos excessos, que jejuemos também da maledicência e dos atos egoístas, preparando-nos para comer com o Cristo a sua Páscoa. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, disse Jesus. Está escrito em Lucas, capítulo 22, versículos 15 a 16. Com relação à ressurreição, podemos afirmar que a interpretação tradicional aponta para a possibilidade da manutenção da estrutura corporal do Cristo depois da morte. Hipótese totalmente descartada pela ciência, em virtude da decomposição do corpo físico. Enquanto as igrejas cristãs persistirem na crença de que Jesus subiu aos céus em corpo e alma, e que o mesmo acontecerá a bilhões de corpos já decompostos, que, se eleitos, ressurgirão no chamado juízo final, ocasião em que o próprio Cristo separará os justos dos ímpios, nós espíritas alertamos para o bom senso, ou seja, compreendemos a impossibilidade física desses fatos, e quando tentamos entender pela perspectiva espírita as aparições de Jesus após a sua morte física, na citada transfiguração do Cristo, consideramos a utilização de fluidos mais densos por ele utilizado. Fluidos esses que são abundantes na natureza, que possibilitou ao Espírito Divino manifestar-se aos olhos de Maria de Madalena e posteriormente aos apóstolos e desta forma imortalizar sua última profecia nos evangelhos de João e de Mateus. É chegado o momento em que celebramos a nossa Páscoa. Nós desejamos fraternalmente todo o bem e que consigamos nos perdoar uns aos outros e agir como se Jesus permanecesse eternamente conosco, como de fato Ele está. E finalmente da cruz, façamos uma ponte entre nós e quem necessita de Jesus em sua vida e das lições do Mestre a construção de um mundo melhor. Meus irmãos, na Páscoa judaica, celebrada por Jesus, ele introduz as modificações que são relembradas hoje no mundo cristão. Essas modificações podem ser resumidas nos seguintes itens: o lava-pés, onde Jesus demonstra um grande gesto de humildade e de amor para com os discípulos e ensina a eles o que acabara de fazer para que eles fizessem uns aos outros. Essa foi a primeira grande mudança introduzida por Jesus na festa da Páscoa. Humildade, servidão, doação e amor. Ele termina aquele grande gesto afirmando: aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Com esse gesto, Jesus introduziu a primeira mudança no ritual pascual do judaísmo. Ele também ensina que não existe diferença entre o Senhor e o servo perante Deus. Todos são iguais. Outra lição de justiça e igualdade diante de Deus. A terceira inovação é a bênção do vinho, fruto da videira, que já é um princípio existente no ritual judaico. Só que Jesus fala daquele vinho que eles iriam tomar simbolizava o sangue que ele iria derramar. O exemplo de Cristo ganhou maior significação porque o ritual da Páscoa já existia no judaísmo. Agora, depois de Jesus, com seu maior exemplo de amor, o Filho de Deus, a festa, ganha um novo significado. Jesus conseguiu inovar e acrescentar novos valores à Páscoa judaica. O que dizemos nem sempre tem importância. No entanto, o que fazemos tem sempre um significado muito maior. Por isso se diz que as palavras passam, mas os exemplos arrastam. O que você diz a seu filho quando o orienta nem sempre é acatado por ele.
mas seu filho o observa e acompanha o seu comportamento. Jesus coloca também que o Filho do Homem foi identificado e reconhecido por suas obras. No entendimento e ensinamento da doutrina espírita, a Páscoa tem um conceito diferente daqueles que entendem algumas religiões cristãs. O Espiritismo enaltece e concorda com os exemplos deixados por Jesus: humildade, servidão, doação e amor, e ainda considera que o importante na Páscoa não é a morte de Jesus, que é tão evidenciada. Entendemos que a grande mensagem deixada para Jesus na Páscoa é a sua ressurreição. É Ele voltando dentre aqueles que pareciam estar mortos para nos dizer que a morte não existe. Acrescentando ainda que além da morte do corpo físico, existe um horizonte muito maior do que podemos imaginar a nos esperar em espírito, e nós, quase sempre, acabamos esquecendo disto. Lembremos ainda que é desnecessário o apelo comercial que existe neste período com a tradição da venda dos ovos de Páscoa. Estamos numa época de reflexão e oração, voltadas para a paz no mundo, hoje mais do que nunca. Necessitamos repetir os gestos de humildade e servidão de Jesus, fazendo a nossa parte em benefício do nosso semelhante. Páscoa é passagem, mas não permitamos que Jesus simplesmente passe, mas que Ele permaneça vivo em nossos corações. A Quaresma é um período litúrgico consagrado pelo catolicismo que corresponde a 40 dias. Nesses 40 dias, seus fiéis são convidados a um período de penitência e de meditação, por meio da prática do jejum, da caridade, da oração, em preparação para a festa da Páscoa. Simboliza ainda o período de 40 dias que Jesus passou no deserto, antes de começar a sua vida pública. O plano espiritual aproveita toda a ação voltada para o bem para poder resgatar aqueles que, tocados por esse período de penitência e de meditação, se desvinculam do seu sofrimento íntimo e rogam por socorro, e rogam por mudança. Afinal de contas, são milhares de cristãos que neste momento mudam a psicosfera do plano físico e espiritual e tocam aquele que lhes são caros, que estão ainda estagiando nas zonas umbralinas. São esses últimos os mais beneficiados por esse recolhimento, porque eles ficam mais suscetíveis aos socorristas de todas as horas. Daí, retiramos uma preciosa lição. Todas as religiões são válidas e tudo na vida tem um propósito determinado por Deus. Não existe melhor ou pior. Cada religião tem a função de acolher aqueles que se afinam com os seus princípios e, a partir daí, evoluírem. O Espiritismo, como todos sabem, não carrega nenhum tipo de ritual e não comemora tais datas, como em outras religiões. Mas vamos refletir um pouco e tentar trazer o seu significado para a nossa vida. Será que 40 dias seriam suficientes para redimir os homens dos seus erros? Até que ponto as penitências são válidas? Será que nós necessitamos de um período específico para refletir as nossas atitudes e dar início a uma transformação moral? Busquemos a resposta no Livro dos Espíritos. Allan Kardec questiona na pergunta 720. São meritórios aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? E a resposta dos benfeitores espirituais: fazei o bem aos vossos semelhantes, e mais mérito tereis. E na questão 726 do mesmo livro: visto que o sofrimento deste mundo nos elevam, se o suportarmos devidamente, dar-se-á também que nos levam aquele sofrimento que nós mesmos criamos? E os espíritos superiores respondem: os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não concorrem para o bem do outro.
porque de preferência não trabalham para o bem dos seus semelhantes? Vistam o indigente, consolem aquele que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes e então as suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. Analisando as afirmativas contidas no Livro dos Espíritos, observamos que a visão do Espiritismo com relação às penitências difere das outras religiões. Para a doutrina dos Espíritos, as privações somente são válidas quando afastam o homem das futilidades materiais, que nada acrescentam na evolução do espírito. Entretanto, deve ser um exercício contínuo na busca pelo progresso moral, não limitando-se a 40 dias a cada ano. Terá maior mérito perante Deus aquele que aplica sua penitência em benefício do outro, ou seja, aquele que pratica a caridade, que aliás para nós que ainda somos espíritos imperfeitos, ser caridoso é uma grande penitência. O esforço contra as más tendências deve se estender a todas as horas e dias da nossa vida, pois, conforme Allan Kardec afirmou no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Está no capítulo 17, no item 4. Devemos buscar uma reflexão profunda das nossas atitudes para auxiliar em nossa reforma íntima, lembrando que todo tempo é tempo de plantar. Jesus propõe que para alcançar a felicidade devemos nos abster dos vícios e praticar o amor, a caridade em toda a sua plenitude, combatendo sempre as deficiências morais e jejuando a maledicência, a ironia, a prepotência, a hipocrisia, vaidade, ambição, egoísmo e o ódio. Como o Espiritismo tem Jesus como modelo e guia a ser seguido, é comum que no período da Quaresma nos lembremos da paixão, da crucificação, morte e ressurreição do nosso Mestre Maior. Mas as instituições espíritas não celebram esta data como nenhuma outra filosofia cristã. Embora respeite e aceite todas as manifestações, até porque nós temos uma profunda gratidão pelo catolicismo, o nosso berço cristão. Além do que, toda ação voltada para o bem, para a reforma íntima, é válida e tem a colaboração dos espíritos de luz. O ritual da Páscoa mantém viva a memória da libertação ao longo de todas as gerações. Cristo é a nossa Páscoa, é a nossa libertação, pois Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. João usou o termo cordeiro, porque usava-se na época de Moisés sacrificar um cordeiro para agradar a Deus. Portanto, dá-se a ideia de que Deus sacrificou Jesus para nos libertar dos pecados, mas para nos libertarmos dos nossos pecados, ou seja, dos nossos erros, devemos estar dispostos a contribuir, utilizando os ensinamentos do Cristo como guia. Porque Jesus não morreu para nos salvar, Jesus viveu para nos mostrar o caminho da salvação. E essa palavra, salvação, segundo Emmanuel, vale por reparação, por restauração, por refazimento. Portanto, salvação não é ganhar o reino dos céus. Salvação não é o encontro com o paraíso após a morte. Salvação é libertação de compromisso. Salvação é regularização de débitos. E fora da prática do amor, da caridade, de uns pelos outros, não seremos salvos das complicações criadas por nós mesmos, através de brigas, de violências, de desequilíbrios e de muitos outros problemas que só trazem a nossa infelicidade. Portanto, aproveitamos mais essa data para revermos os pedidos do Cristo, para renovarmos as nossas atitudes.
Como disse Celso Martins no livro Em Busca do Homem Novo, que surja o homem novo a partir do homem velho. Que do homem velho, coberto de egoísmo e orgulho, de vaidade e de preconceito, ou seja, coberto da ignorância e da inobservância com relação às leis morais, possa surgir, para a ventura de todos nós, o homem novo, gerado sob o influxo revitalizante das palavras e dos exemplos de Jesus Cristo, o grande esquecido por muitos de nós que se agitam na presente sociedade tecnológica, na atual civilização dita e a vida como cristã. Que este homem novo seja um soldado da paz neste mundo em guerras, um lavrador do bem neste planeta de indiferença e insensibilidade, um exemplo de justiça neste orbe de injustiças sociais e de tiranias econômicas, políticas e militares. Que este homem novo seja um defensor da verdade, no plano onde imperam a mentira, o preconceito e tantas vezes em conluios sinistros com as superstições e as crendices e o fanatismo irracional. Que esse homem novo, anseio de todos nós, seja um operário da caridade, como entendia Jesus. Benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência para com as imperfeições alheias. Por isso, nós espíritas podemos dizer que comemoramos a Páscoa todos os dias. A busca desta libertação ou renovação deve ser diário e não somente no dia e mês pré-determinado. Nós queremos nos livrar deste homem velho, que ainda dá maior importância para o coelhinho, o chocolate, o bacalhau, do que renovar-se. Queremos nos livrar deste homem velho, que acha desrespeito comer carne vermelha no dia em que Jesus é lembrado na cruz, sem se dar conta que desrespeito está em esquecer-se dele nos outros 364 dias do ano, quando odiamos, quando nós não perdoamos, quando nós lesamos o corpo físico com bebidas, cigarro, excessos de comidas, quando enganamos o próximo, quando maltratamos o animal, a natureza, quando abortamos entre tantos outros desrespeitos. Aliás, fazemos na Páscoa o que fazemos no Natal, 2 datas para reflexão, mas que confundimos, infelizmente, com festas, com comidas e outras coisas. Portanto, quando uma instituição espírita se propõe a distribuir ovos de Páscoa aos carentes, não significa que esteja comemorando este dia, está apenas cumprindo um preceito de caridade, distribuindo um pouco de alegria aos necessitados. Entendemos que a grande mensagem deixada por Jesus para nós na Páscoa é a sua ressurreição. É Ele voltando dentre aqueles que pareciam estar mortos, para nos dizer que a morte não existe. Acrescentando ainda que além da morte do corpo físico, existe um horizonte muito maior do que nós podemos imaginar a nos esperar em espírito, e nós quase sempre nos esquecemos disto. Lembramos ainda que é desnecessário o apelo comercial que existe neste período com a tradição dos ovos de Páscoa. Estamos numa época de reflexão e oração voltadas para a paz no mundo. Mais do que nunca, precisamos da paz. Nós necessitamos repetir os gestos de humildade e servidão de Jesus, fazendo a nossa parte em benefício do nosso semelhante. Páscoa é passagem, mas não permitamos que Jesus simplesmente passe, mas que Ele permaneça vivo em nossos corações. Uma feliz Páscoa a todos e que assim seja.